Olá, bom dia, são 5h33 e nós estamos aqui no nosso café. Já estou com o meu café aqui, minha xícara. Eu espero que você possa também tomar o café comigo aqui. São 5h33 da manhã e para mim tem sido um prazer todos os dias, na segunda-feira, todas as segundas-feiras, estar aqui com você, podendo conversar, podendo falar, podendo. Bom dia, Guilherme. Poder estar aqui, trazer alguns conselhos, trazer algumas orientações sobre a vida, né? Sobre o viver, sobre essa capacidade de viver, essa capacidade de surgir. Bom dia, Deus abençoe, a paz do Senhor, meu irmão. Estamos juntos. Deus possa te dar um bom dia e vamos tomar um café, né? Com um carioquinha ou sem carioquinha, mas vamos tomar um café. Que Deus possa te abençoar. Então, para mim, é gratificante na segunda-feira trabalhar esse tema, trabalhar esse assunto, trabalhar com você e deixar aqui essa orientação sobre como ressignificar, né? Como ressignificar na vida. E uma das coisas que eu tenho aprendido que a vida ela é tão preciosa, tão bela, só que em momentos de muita tribulação, em momentos de muitas dificuldades, que isso todos nós passamos, qualquer pessoa passa, parece que esse brilho e esse desejo e essa vontade de viver, ele meio que fica sombrio, ele meio que fica nublado, né, muitas vezes, porque o ser humano, numa situação de pressão, de dificuldade, de problema, ele não consegue viver e ver essa beleza da vida, essa beleza de viver. Quando um problema acontece, seja ele de qualquer natureza que for, de qualquer espécie que for, que atinge a vida de alguém, a primeira coisa que esse problema causa na pessoa é diminuir a sua capacidade de viver, de querer viver, de querer estar em um momento bom, é diminuir a capacidade consciente da vida, de quão belo e quão maravilhoso a vida é e o que ela proporciona. Quando uma situação difícil acontece, essa capacidade ela diminui muito e a pessoa não consegue enxergar situações importantes que ela poderia enxergar, que ela poderia ver, que ela via outrora, e aquela situação difícil meio que vai controlando e vai guiando a vida dessa pessoa, o passo a passo, ao ponto de ela olhar para tudo que ela vê em sua volta e só viver, e só experimentar, cheirar, olhar o problema que ela está passando. Então, eu vejo de uma natureza muito preocupante nesses últimos tempos essa importância de nós compreendermos e ressignificar na vida para que essa beleza da vida não se perca em uma situação difícil. Não se perca em um momento complicado que a vida vai te apresentar. E eu acho muito importante nós termos essa capacidade de, de lidar com situações difíceis. Eu me lembro muito bem, e uma delas foi quando o meu pai ele faleceu, que praticamente ele estava nos meus braços, e nessa capacidade, nessa situação de que a vida pode te apresentar momentos de surpresa, e eu lembro que eu passei 3 dias de luto muito desafiador na minha vida, muito desafiador. E nesses 3 dias que eu passei, foi questionamento sendo colocado na minha mente, foi situações de tipo assim, eu faria diferente, por que eu não fiz diferente? E é nesse processo de questionamento, de dúvida, é que a nossa mente, a nossa capacidade de pensar, ela reduz, e o fato de reduzir, ela também aumenta em uma proporção muito elevada de problemas e de dúvidas e de carga emocional muito forte. Pare e pense o quão pressão
a gente às vezes sente e coloca em nós mesmos quando passamos por um problema difícil na vida, né? E é esse é o problema, é como você ressignificar. E não só quando nós passamos, porque nós temos três processos, melhor falando, no estado de pensar, agir e pós-agir aquilo que aconteceu. Nós temos o estágio do momento que todos nós temos, como nós lidamos no momento de uma situação difícil, um trauma, a separação dos pais, a separação de um casamento, a traição, uma situação improvável que aconteceu, de perda, de roubo, seja o que for, de doença, de enfermidade que surgiu, agora nós temos a situação, o decorrer, que é o processo que vai acontecendo, e nós temos a reação do pós o processo. E esses três processos, pilares que sustentam a capacidade de raciocinar e pensar do ser humano, é que às vezes nós não sabemos lidar com tudo isso. E a gente diminui a capacidade de pensar para uma situação, de viver, de querer estar bem, a gente diminui esse processo e por contrapartida, eu aumento o processo de colocar dúvida, pressão na minha mente e nas minhas ações, o porquê que eu não fiz diferente se eu tivesse oportunidade para ter feito. O porquê que eu não agi, o porquê que eu não falei, porquê que eu não explodi como eu deveria explodir. Então, esses questionamentos que são imprevisíveis, que não têm sustentabilidade de certeza, ele meio que acompanha a minha vida, acompanha os meus passos dentro de um processo de que eu configuro, achando como é que eu posso ter feito diferente. E foi o que eu questionei nesse processo de luto do meu pai, foi justamente isso, por que eu não fiz diferente, por que eu não agi diferente, e percebe o grau de questionamentos que é feito diante de uma situação impotente e difícil de ter tido ação diferente. Então, por isso que a gente precisa ter muita a ferramenta e conhecimento da minha capacidade de mudar e ressignificar isso. Porque, gente, é uma coisa assim louca, né? Quando eu digo louco, não desprezível, mas louca no sentido de você não conseguir entender o processo da vida, de saber que ela pode a qualquer momento mudar. A qualquer momento ela pode te apresentar ou me apresentar situações improváveis que a gente não está acostumado a lidar com aquilo, e aquilo chegar de uma surpresa ao ponto de tirar a nossa consciência, nossa capacidade de raciocinar e viver o diferente. Então isso é muito diferente porque o ressignificar dessa manhã, ele veio no intuito de dizer o seguinte: olha, a vida ela não pode deixar de ser vista de uma ótica bela, uma ótica agradável, de uma ótica de aproveitar a vida, ou ela não pode ser deixada, melhor falando, melhorando, ela não pode ser deixada de aproveitar, de viver, você não pode perder o sentido, você não pode perder o paladar da vida, você não pode perder o sabor da vida, porque algo de errado aconteceu no processo e no decorrer do dia, da situação que você está vivendo. Entendeu? Esse processo de você ressignificar, o processo de renovar, de dar um sentido diferente para aquilo que aconteceu, é o desafio da sua própria capacidade de lidar com aquilo que aconteceu, que você não tinha controle. Então, a primeira coisa que eu quero que nós entendamos nesse café é a autoconsciência, é ter consciência, estar claro, estar consciente dos seus limites e dos seus pensamentos e diante das suas reações baseado no seu limite. No seu limite. É entender que você tem um limite, você tem um limite, e o limite que você tem é até onde você pode ir. Entendeu? No processo de luto que eu vivi do meu pai, Guilherme e outros que estão aqui vendo e que vão ver, o processo de luto que eu vivi foi
3 dias de dizer o seguinte: olha, eu tive só o que fazer e fiz o que eu tinha. As ferramentas que estavam em minha mão, as ferramentas que estavam ao meu alcance, eu usei. E usar a ferramenta que estava ao meu alcance foi o que eu pude fazer. Eu não poderia ter feito algo diferente do que eu fiz, porque eu não tinha a ferramenta que eu achava que deveria ter após o processo. Então, essa autoconsciência e essa capacidade de você entender esse conhecimento ajuda muito. Ajuda. Eu acredito que essa dica e essa conversa sobre esse café da manhã nosso aqui, de ter alta consciência de que o que você faz, o que eu faço diante de qualquer situação da nossa vida, a resposta que eu vou dar, essa é a palavra, a resposta que eu vou dar para qualquer situação na minha vida é a resposta que eu tenho no momento do momento para dar diante do problema. E você não precisa levar uma carga de achar que você não fez o que poderia ter feito. Você fez e realizou aquilo que deveria ter realizado. E isso já ajuda bastante a resolver muitas coisas na nossa cabeça, na nossa vida. Porque a nossa consciência ela é muito cruel diante de momento de crítica, de dor. Basta você olhar o quanto você se critica, o quanto você se cobra, no sentido de que achar que o que você fez não teria outros caminhos. Talvez teria, mas você não sabia. Né? E a gente chama isso na PNL, nós chamamos de competências. Nós temos as competências que guia a minha forma, as minhas ações. Então, primeira coisa, ter autoconsciência. É ter a autoconsciência disso, do problema. Então, primeiro passo, primeira resposta que eu dou aqui nessa manhã para ressignificar algo na vida. Nós vamos trabalhar, você vai fazer algo, né, durante o dia, você tem que resolver alguma situação, você tem que ir para alguma coisa, você vai fazer, então saiba, tudo que você vai fazer, tudo que você vai resolver, você só pode usar as ferramentas que estão ao teu alcance. Nada além do que você vai fazer, nada além do que você ter conhecimento, você pode usar. Então, primeira coisa, essa é a situação. Segundo, identifique o evento ou situação que determina a sua atitude, que determina o que você está fazendo. Identifique aí o evento, qual é o evento ou situação. É um momento de dor, é um momento de decisões na sua vida, de transição de carreira, é o momento de enfrentar um problema ou uma situação. Que tipo de situação ou evento está te pedindo para você ressignificar? Entende? É um trauma, é uma luz. Eu preciso identificar, eu preciso resolver isso. Identifique qual é o problema que você está vivendo. Porque o que significa ressignificar? Eu vejo muitas pessoas colocando no Instagram essa frase, eu vejo muitas pessoas colocando nos seus WhatsApp, naquela linha onde a pessoa deixa uma mensagem, ressignificando o dia, ressignificando o momento, ressignificando um relacionamento, dando outro sentido para aquilo que está acontecendo. Então eu preciso identificar o evento, o que está acontecendo e a situação. Determine claramente qual é a situação que você deseja ressignificar. É muito importante definir o contexto onde você possa trabalhar com maneira específica e atuar de maneira mais pontual nesse processo. Então, esse é o segundo ponto, você identificar. Porque tem pessoas que eu acompanho nas minhas terapias que eu faço com essas pessoas, e quando alguém chega para mim e conversa sobre o que querem fazer, o que querem mudar, é muitas vezes não saber. Gente, quando um problema chega na vida de uma pessoa, ou uma situação adversa, ela perde, como eu falei lá no primeiro ponto, a autoconsciência. O seu estado de consciente, ela perde, enfraquece, e o que passa a ter evidência é o problema que ela está vivendo.
né? E isso passa a ser evidenciado, ela só fala, ela só vive, e o mundo dessa pessoa só vive isso. Quem já passou situações difíceis sabe do que eu estou dizendo a respeito disso. O que isso quer se dizer, quer significar? Dizer é que quando o problema está em evidência, a gente não consegue olhar para o problema e enxergar situações de tipo assim, como é que eu vou agir? Tá entendendo? Como é que eu vou resolver esse problema? O que eu preciso fazer? O que eu preciso solucionar primeiro? Não, a gente não tem essa capacidade, a gente não consegue isso pensar, porque a gente quer fugir do problema, a gente quer resolver o problema, a gente quer muitas vezes esconder o problema. E o fato de você ter a situação ali do total, de conhecimento do que está passando, e saber que é um problema de insegurança, talvez, que gerou, é um problema de medo, eu não consigo resolver porque eu tenho medo, talvez seja um problema de autoimagem sua, uma capacidade sua de se enxergar, talvez você não consegue dizer assim, ó, se critica e julga. Então, quando você consegue ver o evento e a situação, você consegue trabalhar isso. Terceiro, reconheça as suas emoções. Reconhecer suas emoções vale muito, tem validade. Suas relações, é normal sentir tristeza, é normal sentir raiva, é normal sentir frustração. Qualquer outra resposta que você tem é um desafiador ao evento. Por exemplo, o evento aconteceu aqui, o momento aconteceu agora, durante o seu dia. Está no trabalho, está numa conversa, está no lugar, e na hora do acontecimento você sentiu tristeza, né? Perceba o que sentimento ali está sendo colocado. Não só fique, não passe por passar. Tenha essa capacidade de perceber. É insegurança, é medo, é raiva, é tristeza. Na hora que aconteceu um problema difícil, eu fui julgado diante de uma reunião, eu fui colocado para resolver o problema e não resolvi. O que foi que você sentiu? Não, eu senti raiva. Foi raiva. Então você começa a perceber como você agiu, como você falou, como você se expressou diante dessa raiva. Você começa a perceber as reações que você está tendo diante de problemas. Nós chamamos isso de gatilhos que são disparados diante de situações adversas. E eu tenho consciência que esse café é muito interessante porque ele vai preparar você para o dia. Por isso que é 5:30 da manhã. As pessoas me dizem assim, mas é tão cedo, Luiz. É, para preparar mesmo para situações difíceis na vida. Esse café vem com esse propósito de te preparar, de me preparar para o que poderá surgir durante esse dia. Né? E eu estou dizendo o seguinte, olha, surgiu uma situação difícil, ressignifica. Ressignifica, trabalha, bom dia, tudo bem? Trabalha no processo, trabalha na situação adversa. Então, esse café vem com esse propósito. Olha, a vida ela pode surgir. Né? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso café. Venha tomar café com a gente aqui, fique ao vivo aí, porque a nossa palestra hoje aqui, o nosso ressignificado de hoje é dizer o seguinte, olha, a vida, ela pode te apresentar momentos difíceis. E talvez tem pessoas aqui vai passar ou está passando situações de não saber como resolver, perdido. E a gente está dizendo o seguinte, olha, reconheça os seus limites, reconheça as suas emoções, aprenda a lidar com essas emoções. Porque você conseguindo compreender essas emoções, você vai ficar forte diante de outros desafios que poderá surgir. Uma coisa interessante, pessoal, e gente que estão aqui, o pessoal que estão aqui no nosso café, é você entender que paradigmas e histórias e acontecimentos eles se repetem. Eles se repetem por um motivo. A nossa mente, a nossa capacidade de dar sentido ao que nos acontece, ele é pautado e ele é sustentado baseado em decisões e conhecimento que eu tenho do meu mundo. O meu mundo é um, o seu é outro, a sua capacidade
de lidar com uma situação é uma, a minha é outra. Por isso que nós aprendemos um com os outros no discurso e nas conversas que nós contamos com as histórias. Porque eu começo a entender o seguinte, olha, eu posso agir diferente, não posso ser só agir. Quando eu começo a perceber a história de um outro mundo, de uma outra visão, de uma outra ótica, eu começo a me encher de armas e ferramentas capazes de me estruturar nas minhas respostas que eu vou dar dos meus acontecimentos. Então vocês entendem que esse processo aqui de ressignificar é muito importante na minha concepção de dar sustento, de dar uma nova história, de dar uma nova resposta. Porque tudo que o problema quer é resposta. Tudo que a situação é difícil. Quando a pessoa termina um relacionamento, quando a pessoa é traída, quando a pessoa ela passa por situação de enfermidade difícil, a resposta que a situação requer é muitas vezes baseado nisso. Então, você precisa, nós precisamos, primeiro, ter autoconsciência. Segundo, identificar as situações que está acontecendo diante do problema. Terceiro, reconhecer as emoções. Reconheça que tipo de emoções está sendo colocada ali em evidência. Eu lembro que eu passei por um processo de engano muito doloroso na minha vida, há uns 2 anos atrás, onde eu fui enganado dentro de uma situação que eu apostei que dava muito certo. E aí é legal contar essas histórias porque você vai se identificando. E eu passei por esse processo difícil, que chegou ao ponto de eu olhar e dizer assim, depois que eu caí, depois que eu entrei no meu estado de consciência, porque eu falei para vocês, nós temos um estado de consciência e o processo é doloroso. Depois que você cai em si do que aconteceu, o luto é muito grande. E quando eu caí, eu me senti tão ruim, que eu entrei num processo de luto tão forte que a resposta que eu quis dar para aquela situação era de frustração. Frustração ao ponto de tentar contra a minha própria vida, de tentar agir contra a minha própria vida para resolver a minha frustração. A resposta que eu queria devolver para a minha frustração era simplesmente tentar algo contra a minha vida. Porque o problema, a situação, a frustração gerou em mim um luto e gerou em mim uma frustração muito grande. E foi questão de processos rápidos, assim, de pensamentos muito rápidos, de eu perceber esse sentimento que estava dentro de mim, de medo, de insegurança, de frustração, da minha autoimagem, da minha capacidade de raciocinar que tinha sido diminuída e a frustração tinha aumentado e eu perdi por minutos e segundos essa minha capacidade. Então, foi muito doloroso. E aí você pergunta, Luiz, o que foi que você fez? No processo eu só chorei. Chorei, me senti raiva de mim. Por que eu agi assim? Por que eu tomei essa decisão? Por que eu fui confiar? Então eu comecei a viver aquele momento. E vivi, e nesse processo eu comecei a entender que foi doloroso, mas foi o que foi importante. É tanto que foi o que que fez eu conseguir virar a chave da minha vida. Foi na área financeira que eu passei essa minha frustração. Foi o que eu consegui virar a chave há 2 anos atrás da minha vida financeira. Foi quando eu comecei a ressignificar isso, a dar um novo sentido ao que me aconteceu. E outra coisa, pessoal, gente, você que está aqui no nosso café, não é só. Nós precisamos, é o terceiro aqui que eu quero deixar de pilar para a gente encerrar já às 6 horas e fazer o nosso boot para esse dia começar bem. Ninguém consegue ressignificar, pelo menos eu não consegui ver, sozinho. Nós precisamos do ser humano para poder se conectar. Pessoas que têm frustrações, que tiveram problemas com outras pessoas, sempre vai ter isso. Bom dia, Josia, bom dia, seja bem-vindo aqui. Pessoas que tiveram problema e frustrações com outras pessoas vai ter dificuldade de ressignificar pela confiança que é necessária gerar de novo em outras pessoas. Geralmente, quando pessoas são traídas, pessoas são colocadas no processo de ressignificar, a primeira coisa que ela perde é a confiança em outras pessoas. Por isso que elas se isolam.
Tem pessoas que têm vergonha né, do que problema, mas outras pessoas elas têm dificuldade de lidar com isso. E é o processo de reformulação e de ressignificar, é você chegar para outra pessoa e contar o que te aconteceu. Isso vai te ajudar bastante. Claro, e aqui fica o conselho, não é qualquer pessoa. Você não vai aí para o seu amigo, você pode até conversar, mas não é qualquer pessoa que vai te dar essa orientação. No meu caso, eu precisei ir para uma outra pessoa neutra e falar com essa pessoa para que ela pudesse me dar um caminho, um norte. Então, esse nosso café, ele veio para poder dizer o seguinte: olha, a vida até pode te empregar e te dar situações adversas. A tempestade até pode chegar na tua vida, a traição, né? Coisas que a gente não quer nem comentar aqui, pode chegar na vida de qualquer pessoa. Traição, medo, ódio, vingança, mas saber ressignificar, se levantar, mudar, ter essa capacidade de levantar e sacudir a poeira e dar a volta por cima, como diz a música, é um processo que só o ser humano tem a capacidade de vivenciar isso. Nós estamos vivendo um período de guerra, né, lá em Israel. E tirando fora a parte das guerras, que é um absurdo, né, imagine quantas pessoas perderam suas casas. Imagine quantas pessoas perderam alguém querido. E olha só, ela não só perdeu, mas a história que foi criada na casa, a história de vida, o relacionamento de pessoas que ela conviveram, né, que fazia parte do seu dia a dia, elas não terão mais. E como ressignificar uma dor como essa? Perda de alguém querido. Perda de um bem querido, que por mais que a pessoa não idolatrar esse bem, porque não é o correto, mas ela tinha uma história com aquele bem, era uma casa, era um carro, tinha uma história e emoções estavam envolvidas. Só é dor, olha só, a interessante que eu vou falar aqui, ó, só causa dor aquilo que está envolvido emoções no meio. Não tem como você sentir dor de uma situação se não tem emoções no meio. Existem sentimentos envolvidos, existem emoções envolvidas, então isso vai vai empregar muita dor. Então quantas pessoas eu fico imaginando ali vão precisar ressignificar na sua vida? Quantas pessoas vão precisar? Então isso é que pode acontecer com a gente durante o dia, mas desistir jamais, retroceder jamais, voltar jamais, recuar jamais. Porque nós estamos caminhando no processo de escala da vida. Perder o chão, às vezes você pode perder. Como foi o nosso segundo passo aqui, identificar a situação. Perder o chão, se desesperar, é normal. Às vezes as pessoas acham que é anormal. Eu me irritei. Às vezes é normal, você é humano, você não consegue. Eu costumo usar essa metáfora. Você não consegue manter o pé do acelerador do carro 24 horas. Quando você sai, você precisa passar a marcha. Você precisa reduzir, você precisa fazer o processo natural. Embreagem, passa a marcha e vai no processo natural. Reduzir. E às vezes na vida, nós precisamos reduzir. A gente foi aprendendo a sempre andar para frente, nunca recuar. Não recue, mas às vezes você precisa colocar ré. E a ré, às vezes, você precisa voltar. E para dar essa ré, você precisa usar os 3 parâmetros de raciocínio que você tem à sua disposição. É o retrovisor que está na frente do seu carro, é os retrovisores laterais direito e esquerdo. Para você dar uma ré, você precisa olhar para onde você está indo, para você alinhar o seu veículo e vai. Na vida, também a mesma coisa. Alinhe os pensamentos, alinhe suas emoções. Se tiver que dar uma ré, volte para consertar algumas coisas, resolver com você mesmo, não no mundo do outro. É com você. O ressignificar, entenda bem, leve isso para o seu dia. Não é para o outro, não. Você não vai ressignificar para o outro. Você vai ressignificar para você continuar a sua vida, para você caminhar, para que eu possa também continuar caminhando
no processo de escalar e de saborear a vida. Eu comecei essa nosso ressignificar hoje mostrando que a vida ela tem um belo, ela tem um sabor, né? E observe quando você está comendo, você está numa praça, está numa praia, você está saindo, está se divertindo. Essa é a beleza da vida. Essa é os prazeres que você pode viver, conviver, né? Numa perspectiva de aproveitar e de viver na capacidade de você saber o seguinte, olha, e sentir aquela alegria de, poxa, como é bom viver, como é saboroso. É isso que eu quero dizer para você hoje. Vai trabalhar, vai fazer algo, vai com alegria. Coloque entusiasmo nessas suas ações durante o dia. Coloca prazer, coloca felicidade. Mas, Luiz, é algo que eu vou fazer que eu não gosto. Ressignifica isso na tua cabeça. Coloca energia nisso. Eu vou fazer com o melhor que eu puder. Eu vou dar o meu melhor que eu puder para o meu melhor. Quando eu terminar meu dia, eu vou chegar na minha casa, eu vou chegar onde eu estiver, no meu lugar de descanso. Eu vou chegar aonde e dizer assim, ó, fiz o meu melhor. Fiz segundo a capacidade que eu tinha de fazer do melhor. E vai para frente. E vai caminhar nesse dia. E vai resolver o que tem que resolver. E vai lá, porque vai dar certo. Porque a base da sua estrutura, você está sustentando aqui, é sem medo de resolver, de fazer, de viver, de tomar decisões, de ter ações. Então, é essa a sua pauta desse dia, para esse dia. O nosso café, que acontece todas as segundas-feiras, né, é justamente para, tipo, um segundo onde as pessoas mais... Você sabia que a segunda-feira é a segunda que as pessoas têm mais desânimo para começar a semana? Você sabia que nas segundas-feiras é o dia que mais as pessoas têm menos energia para fazer e colocar a ação, projetos, sonhos, desejos? Pois bem, é a segunda-feira. Por todo um contexto histórico, né, que as pessoas carregam, né, a segunda-feira tem esse peso, mas eu digo que nesse dia, nessa segunda-feira, vai ser a melhor segunda-feira da sua vida, da minha vida, da minha história. Hoje vai ser a melhor, por quê? Porque eu vou colocar energia nas minhas ações, eu vou colocar emoção nas minhas ações, eu vou colocar atitude nas minhas emoções, eu vou ressignificar. Se eu fui fazer algo na sexta-feira e hoje eu vou ter que enfrentar um problema, não tem problema, eu vou enfrentar, eu vou fazer, eu vou agir e eu vou fazer de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Esse é o nosso café durante o dia. Agora eu vou dar um boot. O que é o boot? É um reset na nossa forma de pensar, né? E isso eu faço na PNL, na terapia, com pessoas que querem ressignificar. E é isso que a gente vai fazer agora. Você vai colocar, você vai pensar em coisas que... Você vai imaginar em coisas que você gostaria. E você já viveu coisas boas, coisas que te dão alegria. E percebe no processo que você vai pensar, que você vai raciocinar em coisas que você sentiu bem, que você gosta de fazer, que a sua energia, o seu sentimento, ele vai aumentar de emoção. E vai aumentar porque você vai colocar pensamentos. E tudo que move a nossa ação é pensamentos. Não tem outra coisa. É pensamento. Quando você controla os seus pensamentos, coloca energia, você faz isso. Então eu vou te convidar, vou te dar uma estratégia para você fazer aí. E um boot agora que nós vamos fazer é você puxar o seu fôlego. Isso aqui a gente faz nas terapias. Você vai puxar o seu ar e vai puxar e vai soltar. Essa capacidade que você está fazendo, esse processo, você está puxando o ar dentro do seu pulmão, você está liberando a capacidade de raciocinar na sua cabeça e liberando oxigênio, e ele vai raciocinar e você vai fazer esse processo. Ó. Quando você solta, meio que solta um alívio. Isso aqui a gente usa muito na hipnose. Eu uso bastante isso com as pessoas. Eu peço para ela soltar. Eu peço para ela puxar esse ar e respira e começa a pensar coisas, imagens mentais, começa a ocupar de imagens que a gente chama imagens poderosas, imagens positivas, imagens que gerem energia, de ação, e começa a fazer e coloca e solta.
Aí eu quero que você feche os olhos, e ao fechar os olhos, eu quero que você imagine o que você vai fazer, imagine a sua atitude e comece a agradecer pelo que você já vai fazer. Comece a dizer obrigado por eu vou fazer isso, obrigado, e eu vou usar a minha capacidade melhor que eu puder para fazer e colocar nessa situação. E você vai sentindo, ó, fazendo, aceitando o que aconteceu da melhor forma e dizer que você vai fazendo isso, você vai, puxa de novo, ó, e solta. Luiz, o que significa você estar fazendo? O que isso tem a ver? Quando a gente faz isso, eu estou renovando o meu processo e a minha ação de fazer algo diferente do que eu estava capaz. A nossa mente ela fica muito pregnada no sentido de presa a uma só forma de pensar. Quando você respira, você quebra esse paradigma, você quebra esse padrão e dá um novo padrão para fazer. E é isso que é o boot que a gente faz na PNL, na reprogramação da mente. É você quebrar esse estado emocional que está pressionando a sua mente e diminuir a sua capacidade e colocar outro tipo de raciocínio que é o ressignificar. Então, simplesmente isso, o boot é esse. Vai lá hoje, separa assim, ó, começa a pensar, cria um estado de empoderio, porque, olha, observe que quando a pessoa está numa situação difícil, a primeira coisa que ela muda é o estado fisiológico dela, o ombro baixa, a capacidade, e ela puxa isso aqui e vai e faz, e as coisas passam a ser vistas de uma proporção e um modo diferente, tá bom? Então, esse é o nosso significado de amanhã. Guilherme, obrigado por ter ficado com a gente até aqui agora. Josier, outras pessoas que estão aqui agora, eu te aconselho hoje a você fazer o seu melhor, porque o melhor se vê quando você faz o seu melhor. Então hoje o seu melhor, só o fato de você ficar aqui esse período comigo, já é um bastante de ferramentas para mim, para você fazer. Hoje eu tenho muitos desafios para resolver durante esse dia, mas eu tenho certeza que todos eles serão resolvidos. Hoje eu tenho muitas batalhas, mas todas elas eu já coloco energia assim, eu vou fazer e eu vou resolver e vai ser feito o meu melhor. Vai ser a minha melhor segunda-feira. Vai ser a minha melhor segunda-feira. Vai ser a sua melhor segunda-feira hoje. Você vai lá, ó, conversar. Luiz, se você quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fazer algo, pode perguntar, pode falar alguma coisa, mas o mais interessante é você ir lá hoje. Luiz, eu quero resolver isso. Não sei, vai com energia, vai com situação, coloca entusiasmo nesse problema, coloca alegria no que você vai fazer e vai, ó, para cima, porque vai dar certo. Já a capacidade de desenvolver. Eu tenho visto pessoas que têm muito medo, entendeu? Presa, muitos problemas, né, na sua capacidade de ver. E simplesmente faltava só isso, só uma conversa dessa para desbloquear, tirar a viseira escura ali que estava impedindo de enxergar. Olha depois disso, olha o que tem de bom para você viver durante esse dia, né? As pessoas às vezes assim não valorizam o simples, né? Aproveita com seus filhos, com a sua esposa, com a sua namorada, aproveita com tudo, né? Aproveita, vai viver, coloca entusiasmo nisso, coloca energia em todo o processo. Essa é a palavra, coloca energia, coloca emoções. Nós precisamos viver isso. Por que os filmes são cativantes? Por que as novelas são cativantes? Porque são histórias por emoções. E a minha e a sua história, ela não pode perder as emoções. Coloca emoção, coloca entusiasmo, coloca força, coloca segurança, coloca alegria. Vai viver, ó, vai para cima, vai fazer, executar, vai para entrevista de trabalho, de emprego, vai apresentar um produto, energia, coloca convicção, coloca o teu melhor lá, vai para cima, porque vai dar certo segundo a perspectiva que você colocar de emoções, tá bom? Deus abençoe, tenha um ótimo dia a todos. Breno, Guilherme, Josier, tenha um ótimo dia. É maravilhoso poder tomar esse café. Aqui eu nem peguei direito meu café, foi só falando, mas é maravilhoso poder viver. Gente, é muito maravilhoso poder experimentar a vida. A gente
talvez pessoas que passou tanto problema, né? Já viveu tantas emoções, como diz o ditado, emoções que geraram muitos traumas, dores, mas esse foi o processo necessário para que simplesmente agora eu, você, a gente pudesse ver o brilho de como é bom, né, viver, de como é bom experimentar o novo, o diferente da nossa vida, tá bom? Deus abençoe, Guilherme, meu primo querido, estamos juntos, que está lá em Brasília, rapaz, né? Sou muito querida, muito amada por todos aqui em casa, né? A Brina, que também está aí. Deus abençoe a todos, né? Vamos para cima, o dia já começou e obrigado por tomar esse café comigo nas segundas-feiras, que é muito importante a gente aprender, ter a capacidade de compreensão humana. Estamos juntos até depois do fim. Que Deus dê um ótimo dia a nós todos, muita proteção, muita paz e que Deus possa nos guiar em cada atitude, naquilo que você acredita, naquilo que você crê, naquilo que você tem como fé, que isso possa te guiar, que isso possa te sustentar, né? E vamos para frente, porque nós vamos chegar, vai ser o melhor dia. Quando terminar seu dia, senta para perceber, né, o que você passou durante o dia. Se possível, procure alguém para conversar. Quiser conversar comigo, fale no direct aqui e diz: olha, eu vivi isso na minha vida durante o dia, eu vivi essa emoção e eu agi assim. Pare o dia hoje e comece a perceber, tá bom? Até mais, temos um ótimo dia e Deus te abençoe. Tamo juntos.